Olá, sejam bem-vindos a mais um Meditações, a nossa 18ª edição, nosso 18º episódio, e hoje aqui eu quero trazer para você um mergulho bem importante sobre um tema que eu tenho certeza que vai tocar no teu coração. Falar com Deus serve para quê? Dentro de uma sociedade tão tecnológica, tão avançada como a nossa, ainda vale a pena cultivar a vida de oração? Então, seja bem-vindo a mais um Meditações. E vamos lá. Uma das afirmações mais repetidas é: a oração pode muito em seus efeitos. Esse é um dos versos que sempre se repete dentro de diversas igrejas, dentro de diversos movimentos religiosos. A perspectiva do poder da oração. Mas qual é o verdadeiro poder da oração? Qual é a verdadeira marca da oração? Eu lembro que na minha infância, adolescência, eu sempre tive grandes diálogos, grandes conversas. Eu não sei bem se no momento era um diálogo, eu escutava muito meu saudoso avô, à época o meu padrasto também. Eu escutava homens e mulheres que traziam determinadas dimensões para a minha vida. Como eu amava ouvir professores que eu muito admirava, e permitia que a sua voz adentrasse no meu coração e fosse transformando. Até mais adulto, essa conversa, esse diálogo com pessoas que, através de suas falas, depois suas escritas, foram tão importantes para mim. E, de uma certa maneira, esse é o grande poder da escuta, do diálogo, da fala, da palavra. Falamos aqui no Meditações anterior o quanto a palavra é uma semente que, se for posta no coração, vai crescer, gerar uma árvore e dar frutos. Mas num tempo de tanta verborragia, num tempo de tantas palavras, num tempo de tantos discursos, você tem um excesso de fala. Imagina como fica o terreno do coração humano. A gente vê que em vários momentos da história humana, o homem ele abraçou um mestre e permitiu, que aquele mestre fosse cuidado, impressão, fosse conteúdo para ele. Pensa aí em como a vida de Platão foi transformada pela escuta do Sócrates. Mesmo quando Sócrates morreu, a imagem de Sócrates esteve presente em quase todos os escritos de Platão. Acho que com exceção das cartas e da lei, mas todos os diálogos platônicos têm Sócrates como o guia. Pensa o próprio Aristóteles, quanto tempo ele passa ali aprendendo, ouvindo, crescendo, depois se transforma
esse grande mestre da filosofia. Pensa em Platão, ouvindo ali o Ambrósio, né, na Catedral de Milão. E por aí vai, os próprios discípulos escutaram atentamente o nosso Senhor Jesus. No Antigo Testamento, a relação do profeta Elias e o profeta Eliseu. A escuta é algo muito importante. E por que eu estou trilhando em tudo isso? Porque o poder da oração é o poder da escuta. O poder da oração, da intimidade com Deus, não é apenas o aspecto de você falar como no monólogo, de fazer de Deus uma lâmpada mágica, onde você vai pedir e Ele vai te obedecer. A oração é, antes de tudo, uma conversa, um diálogo. É colocar o nosso coração diante de Deus e ouvi-lo. É meditação. Sabe, o apóstolo Tiago, né, o escritor, na verdade, da epístola de Tiago, ele diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Para alguns ouvidos, essa sentença pode parecer até inquietante, agressiva. A Bíblia, às vezes, tem algumas expressões agressivas, é o que muitos defendem. Mas, na verdade, o que Tiago está a dizer, a gente não sabe bem o que Tiago é esse que escreveu a epístola a universal, né? A verdade é que o que o escritor desta epístola está a dizer é: todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. É uma relação de intimidade, de fala e escuta, 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 escuta. Meditação, ruminar a palavra. É como se aquela expressão que está lá no Antigo Testamento se repetisse aqui. Hoje, vem, deleita-te no teu Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. É um aproximar-se que aquieta o coração, que limpa os desejos e, a partir daí, transforma a nossa própria vida em relação com Deus. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você olha e diz assim: é tão antipática, é tão chata. E você vai se aproximando dela, vai ouvindo, vai rindo, vai conversando, vai vendo as inquietações, as orientações dela, e de repente você diz assim: poxa, como mudou minha vida essa nossa conversa, estar perto de você. É um pouco disso que o profeta, o Tiago estará a nos falar. A oração é aproximação, é intimidade. Imagina só se você fosse íntimo de uma pessoa, que ela senta perto de você e fala e nunca escuta. Mas o pior, alguém que você fala e ela até escuta, mas ela sai dali e nada tem sentido para ela do que você falou. Imagina gastar uma conversa de 2 horas com alguém e depois daquilo a pessoa continuar a mesma. Nada tocou no coração dela,
nada fez diferença para ela. Sabe, é assim que muitos de nós nos relacionamos em oração com Deus. Para muitos, falar com Deus é apenas um rito vazio. Para muitos, falar com Deus é apenas verborragia. É vomitar diante dele o que queremos. Alguns até falam em decretar. Eu decreto. Ah, que vazio, hein? Que sentido tão tolo de oração. Um dos clássicos, para mim, que toca nessa perspectiva da oração, é o livro do Richard Foster, o qual me acompanha há alguns anos e é um pouco da minha bússola, né? De como eu aprendi a mergulhar na vida de oração. Ele é um livro que tem as Sagradas Escrituras como guia e faz um diálogo muito importante com a tradição da igreja, com homens e mulheres que já passaram por lá, que já experimentaram a dimensão de orar, de estar mais presente em Deus, de ter uma vida muito mais profunda nessa intimidade. E sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você escutar alguém dizendo assim, eu tenho autoridade nisso porque eu oro muito a Deus, eu já falei muito com Deus, Deus já revelou isso e isso para mim. Toma cuidado. As pessoas que verdadeiramente falam com Deus, elas se tornam humildes, elas se tornam silenciosas em relação ao seu ego. E uma das coisas que eu gosto neste livro do Foster é que ele fala que há 3 movimentos de oração. Um para dentro, quando a gente ora, o primeiro movimento que a gente faz é para dentro, né? Ele vai falar que esse movimento para dentro nos traz a oração simples, a oração do desamparo, a oração de investigação, a oração de lágrimas, a oração de renúncia, a oração de formação e a oração de aliança. Depois ele vai dizer que o movimento é para cima, porque a gente começa a olhar para Deus e a primeira oração é a oração de adoração, depois a oração do descanso. Ele vai falar também da oração sacramental, a oração incessante, a oração do coração, a oração meditativa e a oração contemplativa. E por último ele vai dizer que a gente olha para fora, né, para o outro. Oração pelo comum, oração de petição, oração de intercessão, oração de cura, a oração de sofrimento e a oração de autoridade. E por último ele vai falar da oração radical. Mas hoje aqui eu quero falar da oração que ele chama de investigação. É a oração que nos faz olhar para dentro de nós e perguntarmos: o que eu estou fazendo de mim? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha família, da minha casa, da minha história, do meu ministério, da minha tarefa de estudante? Ele diz assim, o salmista declara no Salmo 139, verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí ele afirma, o rei Davi, que devia ter experiência nisso, dá seu testemunho. O Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Então, o que é essa oração de investigação? É aquela oração que a gente faz a Deus dizendo assim, tu conheces as profundezas do abismo do meu coração. Revela-me. Mostra onde eu estou sendo egoísta. Mostra onde eu estou me fechando para perdoar alguém, para aceitar alguém.
Mostra-me onde aquilo que eu estou chamando de serviço, aquilo que eu estou chamando de magistério, de ministério, é na verdade egolatria, é o desejo que eu tenho de vingança. Sabe, amados, aquelas pessoas que vivem uma missão porque têm a vingança de destruir outro, são as pessoas mais tolas na caminhada. Ore por elas. Peça para Deus curar o coração delas, porque elas podem viver a dimensão de um dia chegar diante do Senhor e ouvi-lo dizer: eu não conheço você, apartai-vos de mim, maldito do meu Pai. Que sua motivação, que seu serviço, que sua entrega, que sua dependência, que o seu fazer seja puro de coração. Seja a dimensão de alguém que quer servir a Deus, que negou a si mesmo e se tornou servo. Que assim seja na empresa, que assim seja no servir cotidiano da sua vida, na sua casa, nos seus amores, nos seus relacionamentos. E quando você viver a dimensão dessa entrega, você vai perceber que é o próprio Deus que irá te recompensar e levantará pessoas extraordinárias na tua vida, que serão instrumento dele na tua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo Meditações.